Bom, estamos aqui no segundo episódio do Vivera Cast. Hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas. E na verdade eu trouxe de novo a Rai aqui porque a gente precisa de uma entrevistadora inicialmente, né? Que vai fazer as perguntas certas. E hoje eu trouxe a Sara, que é minha esposa, essa pessoa linda aqui, pra gente contar um pouquinho da nossa história, dessa trajetória aí da Vivera. E tenho certeza que serão boas histórias aí conduzidas aí pela Rai, né, que tem assessorado a gente em toda a parte do marketing, do nosso Instagram orgânico, e pra gente comunicar o que a gente tem da nossa essência, que é o teu trabalho, né? E responsabilidade, hein? É uma grande essência. Tô aqui de novo, tô virando fã de carteirinha de vocês. Que Eu bom. acho que a gente não consegue se reunir no backstage, a gente tava conversando. E eu falei, já deixa gravando, porque a gente não consegue se reunir sem filosofar um pouquinho. Nunca vi. Pensa em um casal de valor, viu? Esses dois juntos é tudo. Tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pela confiança mais uma vez. E bora! Hoje a gente tem uma história em dose dupla, é isso? Uma história profunda aí. Que vai, tenho certeza, inspirar e incentivar muitos casais e muitas pessoas a terem um olhar diferente sobre si mesmas, sobre o relacionamento e sobre suas empresas. Uau, eu acho que tem coisa nessa história aí que nem eu sei, vou conhecer em primeira mão com você, viu? Bora. Vamos lá no início, né? Como é que vocês se encontraram? Como é que tudo começou? Como é que essa visão se alinhou? Um dia vocês se olharam e falaram, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente tá buscando? Foi uma construção? Como é que foi? Não. Não? Não. Isso Tá aí, vendo? isso Você aí. que tá aí achando que vem pronto, amigo. Não vem pronto. Tem que construir dia após dia. Isso aí a gente só vê nas histórias, nos filmes, aquela coisa linda, romântica, maravilhosa. Não que não teve romantismo, mas a vida real, a Vivera em si, ela surgiu em meio às dificuldades. Essa é a verdade. É isso aí. Muitas vezes a gente teve que sofrer um pouquinho para poder viver algo extraordinário, né? Para buscar algo diferente. A gente precisa muitas vezes sentir na pele as dificuldades para levar nossa humildade e pedir ajuda muitas vezes, né? E a Sara acabou chegando na clínica através de um pedido de ajuda meu, porque tinha muita coisa legal pra gente fazer dentro da odontologia e não tava conseguindo, porque de um tempo pra cá eu notei que a odontologia não é só atender o paciente, vai muito além disso, né? Essa é uma parte que é super importante, a parte técnica, mas ela é uma parte, e eu sei fazer muito bem isso, e eu precisava de ajuda de alguém pra fazer muito bem todo o resto, né? Foi quando eu comecei a pedir ajuda pra Sara. O pedido de ajuda, ele tá sendo bem sutil, tá? A gente tava no meio do desespero. Essa é a verdade, porque no momento de pandemia, quem é que não tava vivendo um desespero? Sim. Só que a gente, além de estar com nossas rendas, né, fechadas, como todos, passamos 15 dias trancados em casa, a gente tinha recém-falido uma outra empresa. A gente tinha esvaziado todas as nossas reservas financeiras e a gente tinha gêmeos de 4 meses. Uau! Uau! Então, entende o cenário? Só que eu lembro muito bem que aquele momento, por mais que foi desafiador para todo o mundo todo, né, que parou, a gente nunca ficou pensando em coisas ruins. Isso foi algo bem interessante, porque foi naquele momento que a gente começou a ver lives, a buscar conhecimento de outras formas, que começou a ampliar a nossa mente para muitas coisas que poderiam acontecer de bom. E não só as coisas ruins que estavam acontecendo, porque estavam, né? A insegurança, ninguém sabia o dia de amanhã, enfim. A gente começou a mergulhar em conhecimento e abrir a nossa mente, a gente se permitiu, naquele momento, buscar coisas diferentes. Eu acho que foi essa a nossa primeira grande virada de chave.
É o que todo mundo fala, né? Mais importante do que te acontece é o que você faz com o que te acontece. E que incrível que, por mais que muitas vezes as pessoas tendem a negar a dor, falar, não, eu não quero sofrer, eu quero que tudo seja bonitinho, certinho, a vida seja tranquila. A gente tem inconscientemente essa necessidade. Mas foi na dor que vocês mais cresceram. Muitas vezes uma dor vem e traz esse romper pra vocês. E que legal que vocês tiveram uma escolha incrível. Desde lá vocês já faziam boas escolhas, então. Já tava em vocês. Não, mesmo que vocês não percebessem, já Não, tava. A gente tinha feito muitas más escolhas que nos levaram a situações muito difíceis. Uhum. E a partir dali, a gente começou a se olhar novamente como um casal e como uma família. Com gêmeos de 4 Com gêmeos, meses. e tudo mais. E olhar assim, e não só isso, né? A gente já tinha a empresa. Mas até então, eu não fazia parte da clínica. O Diego tinha outros sócios, eram 3 sócios no total, ele mais 2. Só que a gente olhava para tudo que a gente entendia que a gente tinha muita responsabilidade. E que dependia da gente, sim. Uhum. Fazer as coisas darem certo. Uau. Então, a gente começou de forma muito intencional a buscar conhecimento e não parar. A gente simplesmente não parou. Enquanto o mundo todo parou por muito tempo, a gente não parou em nenhum momento. A gente estava fechado dentro de casa e pensando em como que a gente ia sair daquela situação. Como que a gente ia fazer dar certo. Eu acho que uma das grandes sacadas que a gente teve foi, apesar do mundo estar paralisado, meio com medo, né? A gente não teve medo. A gente, naquele momento, fez mais do que a gente vinha fazendo, né? O momento da crise acabou despertando, nós dois juntos, uma necessidade de fazer algo além. Uhum. E a empresa cresceu ali nos próximos meses, logo depois que começou a pandemia, ela cresceu como nunca tinha crescido. Uau. Só que aí começou a gerar outros problemas, que não são problemas de crescimento, né? Uma empresa começa a crescer e você, no caso eu, sou uma pessoa que sou técnico, né? Eu tenho uma formação técnica em odontologia. Começou a aparecer coisas de gestão, de crescimento, de como você gerir pessoas, uma empresa. E foi aí que a Sara entrou com o intuito de trazer profissionalismo além da odontologia, né? Como uma empresa mesmo. A maioria de nós, dentistas, a gente é muito bom tecnicamente, quando a gente estuda odontologia, para ser um dentista. Uhum. Mas como empresa, a gente não aprende isso na faculdade, né? E muitas vezes o medo paralisa o crescimento. A gente começa a achar que não é possível fazer uma coisa bem feita, se crescer, se desenvolver. Porque o dentista, a gente tá num consultório, tá numa parede, 4 paredes ali, Fechadinho. atendendo diretamente o paciente. E ali a gente se garante, a gente sabe exatamente o que tá fazendo, né? Mas e todo o resto da empresa por fora? Funcionários, né? Como é que lida com isso? E aí sozinho não cresce, né? Precisa ter gente, né? precisa ter humildade para enxergar isso. O primeiro ponto é isso aí, porque a gente, na área da saúde, a gente tem essa tendência de se garantir em relação ao conhecimento. Eu estudo, eu vou fazer as coisas bem, tem um propósito legal, mas não é só isso. E aí a gente tem que ter humildade para dizer assim, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Né? E essa ajuda, ela depende de vários fatores, né? Não só na gestão de pessoas, mas em várias áreas. Vocês tiveram, pelo que eu vi aí, um duplo desafio. Vocês já trabalhavam junto antes ou não? Foi Não. a primeira... Então, em meio à pandemia, em toda essa situação, a crise de crescimento dentro da empresa, necessário, pedido de ajuda. Mas como é que foi conciliar a vida de casal, pai e mãe e empresários, tudo junto, gente? Foi um caos por um bom tempo, Foi um né? caos. Porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo, teoricamente, né? Mas olha só, um pouquinho antes disso, eu queria só falar que eu, antes de fazer parte da Viver, ou antes de ingressar na clínica odontológica em si, eu estudava direito e achava que eu queria fazer ser juíza, né? Completamente oposto. E eu fiquei muito tempo estudando, só que eu tinha uma angústia muito forte dentro de mim. Porque eu sabia tudo que eu podia fazer e que eu não estava fazendo. De bom, para o mundo, para as pessoas, contribuir de forma positiva. E aí, eu era paciente, né, da clínica. Eu entrava lá e falava, nossa, mas vocês são tão bons. Eu vejo vocês
fazendo tanta coisa legal, as pessoas precisam conhecer vocês. As pessoas precisam saber que vocês fazem tudo isso que vocês fazem aqui dentro. E eu olhava para tudo aquilo lá com eles com super qualidade técnica, né? E eu não aceitei aquilo ali que eu tava vendo, sabe? Sim. Eu falo, não, vocês podem muito mais que isso. Eu acho que esse também foi uma grande virada de chave que a gente começou a olhar de outras formas a profissão em si, né, Diego? Acho que você fez o curso que te abriu começou tudo a visão. com a Sara me instigando a sair de uma zona de conforto ou uma zona de escassez. Porque quando a gente está na faculdade, existe muita crença que é colocada na cabeça do estudante de odontologia, de que o mercado é difícil, de que já foi a época de ganhar dinheiro Que dentista com era isso. rico, né? O mundo lá fora é sempre o caos dentro da universidade, né? Não, mas e aí a gente sai formado ali cheio de dúvidas, cheio de medos. Você pensa, nossa, o que eu tô fazendo aqui então? Eu estudei 5 anos pra isso. E aí tu chega num momento que tu olha assim, eu tô com uma vida boa. Tá bom assim, já que não dá pra crescer mais, então, né? Você se conforma, né? E aí ela começou a despertar, ela começou a redespertar em mim o empreendedorismo, que era uma coisa que eu sempre tive de família, né? E tava apagado. Isso, muitas vezes, o ambiente que a gente vive forja com que a gente apague chamas que são internas nossas, nosso real propósito, né? E ela sempre me instigava. Não, mas isso aqui é muito bom, não pode ficar, cara, olha só. E realmente, a gente faz um trabalho que quem conhece fica pensando, nossa, uau, você é paciente lá. Sim. Você sabe o que eu tô falando. E por que não mais pessoas alcançarem ou ficarem sabendo que existe coisas boas, né? Então ela começou a me instigar e eu comecei a dizer assim, é verdade. Dá pra fazer mais do que a gente tá fazendo, né? E foi um despertar, né? Obrigado, Obrigado. E existem 2 viés muito importantes em relação a isso, que eu acho que faz muito sentido a gente destacar aqui. O primeiro deles é que existem muitos lugares, muitos profissionais que não fazem o seu melhor e fazem mal para as pessoas de verdade, né? Através de um tratamento sem qualidade. Então, eu sei o quanto pessoas vivem ainda hoje dramas em função de tratamentos que não são bem executados. Eu tinha muito medo, inclusive, tá? Demorei um Muitas tempão pra pessoas. buscar, porque eu morria de medo de dar errado, ter algum problema e o profissional não ser Eu qualificado. também. Eu tirei um siso, fiquei traumatizada, nunca mais voltei. Depois de anos, fui voltar pra tirar. Você aí já teve algum trauma com dentista, saiba que na Vivera isso não irá acontecer, tá? E então, essa é a parte número 1. A omissão. A gente está sendo omisso se a gente não se posiciona fazendo o bem. Porque a gente sabe, eu sei o quanto nós fazemos o bem através dos tratamentos odontológicos. Porque não é sobre dentes. Isso a gente sempre fala, não é sobre dente, não é sobre a boca, não é só sobre a tua aparência estética. Que é muito bom a gente se olhar, se valorizar e com isso tudo, né? A gente sabe que o externo comunica o interno e o interno comunica o externo. Mas, então, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente tá fazendo bem, não deixando que as pessoas se iludam ou se enganem com profissionais que não querem, de fato, o melhor para a pessoa. E mostrar que aqui a gente é diferente, que a gente se importa com as pessoas que chegam até nós. E existe uma grande transformação. A gente quer muito tocar no coração das pessoas que chegam até nós. Não é apenas sobre um tratamento odontológico. E no efeito, só dando mais um depoimento, né, gente? Eles são maravilhosos. Porque, trazendo isso que você falou, não sei se dá pra dar um zoom aqui, mas bem aqui embaixo tem o meu mural de sonhos e tem um dentinho aqui. E era o meu maior sonho, arrumar os meus dentes. Eu já usei aparelho por ano, já fiz vários tratamentos e nunca dava certo. E aí, eu fiz esse mural e eu falei, não, este ano, 2023, eu vou resolver esse negócio. Eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia com quem, eu nem conhecia eles ainda. E a gente foi se conectando, e o Diego foi trazendo. No início eu fiquei meio assustada com a quantidade de possibilidades que ele trouxe. E eu falei, meu Deus, mas é isso que eu quero. Ele soube me entender muito bem, ele soube compreender o que eu precisava e o que eu queria. Como que eu queria estar quando eu me olhasse no espelho. E aí a gente começou o tratamento, eu fui meio desconfiada, toda controladora, do jeito que eu sempre sou, assim, né? E, gente, tá sendo tão transformador. Definitivamente não é sobre dentes. Porque
a realização que eu tenho, nem tá, a gente tá na 5ª plaquinha, faz 1 mês e meio, acho, 2, nem isso. E eu olho no espelho e falo, uau, quando terminar isso aqui vai ficar incrível. Eu me sinto potente, sabe? Eu me sinto, como se eu tivesse dado um check na vida. Só de arrumar. E assim, agora você falou um negócio que acho que resume mais ou menos a minha forma de atendimento. Porque a gente vê várias clínicas fazendo atendimentos assim, em quantidade de vários pacientes. 5 em 5 minutos. E o paciente chega lá, ele não sabe o que está acontecendo e vai, de repente, passar 1 ano, 2, 3, 4, as coisas não acontecem. E basicamente o que eu entendo? Tudo se resume não ao Diego, não a Viveiro, mas a você que chega lá. Então, a consulta, ela é toda voltada com você sendo o centro. O que você busca? Porque se eu não entender exatamente o que você quer, Isso. eu vou fazer o que eu quero. E talvez você não entenda exatamente o que eu quero. Não adianta nada eu fazer um tratamento que eu acho que tá lindo, se você, que é a principal estrela, né, do assunto, não entender isso. Então a minha primeira consulta é justamente para isso, para fazer com que eu entenda o que passa dentro da cabeça do paciente, cada um que é o principal, traga individualmente, traga para uma visão técnica, odontológica, e depois eu devolvo para você, ó, é assim que vai ficar numa simulação que você consegue ver na televisão, e você vai dizer assim, ó, uau, é isso mesmo. E aí não tem erro, o tratamento vai dar certo, porque houve entendimento. E o cliente sai satisfeito. É aí que as pessoas se apaixonam pelo Diego. Foi aí mesmo. Eu, de carteirinha, posso comprovar pra você que foi aí mesmo.